Vou fazer um parênteses aqui sobre uma das questões da OABM, que é uma questão bem criativa, bem fora da normalidade, digamos assim, e que tem bem cara da OBA mesmo, da OBA não, da OABM. Ó, o negócio é o seguinte: quantas alternativas contém uma palavra com mais letras do que a palavra na alternativa correta? Este é o enunciado. Este é o enunciado da questão. E as opções são 2, 3, 4, 5 e 6. Vou ler de novo o enunciado. Quantas alternativas contém uma palavra com mais letras que a palavra na alternativa correta? Assim, a primeira vez que eu li ali, tinha batido o sinal, eu morto da fome, isso aí vai ser mais difícil que eu imaginava. Falei, vou tomar um cafezinho. Aí, na hora que eu sentei para tomar o café e li, meu cérebro nesse meio período já tinha ficado raciocinando, né? Certo? Que eu já falei para vocês, né? O cérebro de vocês, ele fica resolvendo problemas enquanto está inconscientemente fazendo outra coisa. Estás dormindo, é mais confirmado cientificamente, teu cérebro está processando teu dia anterior. Por isso que dormir 8 horas é fundamental para passar no vestibular, né? Fundamental, certo? Aí tu vê, ó, uma hora, caramba, mas como é que eu vou saber qual é a certa? Se para poder saber qual é a certa, eu vou ter que... saber qual é a certa. Exato, porra, fiquei, meu Deus, e aí? Aí, para não ficar desesperado, eu cheguei e testei uma, né? Aí primeiro eu testei, vou pegar duas. Vou pegar, duas. Se for duas, vamos ver quantas palavras tem mais letras do que o duas. 1, 2, 3, 4. Isso aqui tem 4. 1, 2, 3, 4. Tá igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, uma a mais. 1, 2, 3, 4, 5. Duas a mais. 1, 2, 3, 4. Opa! Ó, tem duas palavras com duas letras a mais do que a alternativa correta. Acertei. Aí eu assim, será que... Não tem problema, calma, eu vou continuar. Será que eu acertei por sorte mesmo ou será que o raciocínio está errado? Na dúvida eu tentei, vou fingir que a correta é a 3. 1, 2, 3, tem 4 letras. Vamos ver quantas tem mais? 1, 2, 3, 4, não. 1, 2, 3, 4, 5, essa tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, ó, tem duas. 1, 2, 3, 4, não. Tem duas a mais se fosse a 3. Então tá errado, porque tem que ser duas. Sacou? Deixa eu tentar com a 4. Se fosse a 4 a correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhuma, não tem nenhuma com mais letras que ela. 0. Não fechou. Tá entendendo? Vou tentar o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. Quais que tem mais que 5? Só uma, o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fechou. Beleza? Vou tentar o 6. Vão ter duas com mais letras. Então só o 2 mesmo. Certo? Só o 2. Beleza, galerinha? Era uma questão muito criativa, né? Porque tu tinha que começar chutando para poder matar a questão. Não dava para achar a resposta sem dar um chutezinho, digamos assim, né? Muito legal, muito legal. Adorei a questãozinha que tu trouxe. Infelizmente não vou me ater muito aqui. Afinal, estou seco para dar uma bicuda no volume 4. Pediram uma questão boa, hein? Essa que tu pediu é boa também. Página 9, 11, 11. Me acompanhem, por favor. Um raio incidente rasante em uma das faces de um prisma emerge rasante, ele penetra rasante, refrata uma vez, refrata uma segunda vez e emerge rasante. O N sendo o N do prisma 2, o ângulo do prisma é de quantos graus? Ele quer saber o ângulo de abertura ou refringência. Beleza, galerinha? Vou fazer aqui uma reta normal. Que ângulo é aquele ali? 90 graus, né? Dá para tentar calcular o R, não dá? Dá para calcular o R. O N de chegada vezes o seno de chegada é igual ao N de saída vezes o seno de saída. O N do ar, 1. Seno de chegada é 90 graus, o ângulo de chegada. N do prisma,
2 vezes seno de R. Aqui vai dar 1, 1 vezes 1 é 1, vou dividir ambos os lados por 2, e assim então eu descubro que o R vale, lembra? Seno de 30 que é 1 meio, não é? Descobri que aqui é 30 graus, ó. E aí? Ah, esse aqui é 60. Por que eu garanto que aquele ali é 60 também? Porque o outro é 90 graus. Porque esse é o caso de desvio mínimo, né? Lembra? O ângulo de entrada é igual ao ângulo de... Quando isso acontece, além de I1 ser igual a I2, R1 é igual a R2. É por isso que nós podemos garantir que ali é 60 também. 60 mais 60, 120, para 180, 60. Como o amigo tinha percebido, virou um triângulo equilátero a parte superior do prisma. Tem tão poucas questões de prisma no mercado por aí, e tudo é cópia, né? Tudo cópia, que é raro tu pegar uma questão diferente. Assim, a maioria dos prismas dá a mesma resposta. É raro tu pegar um prisma que dá uma respostinha diferente. Então se tu for chutar, o que seria um absurdo, é claro, chuta 60 para a abertura. Certo? É muito tipo, o que eu não raro. entendo dessa matéria é que tipo, eu tenho que fazer primeiro um, depois o outro, é isso, pra eu conseguir descobrir as coisas. Tu vê, ó, na verdade, cara, além de saber a matéria anterior, que tu pode aplicar às vezes só na entrada, às vezes só na saída, nesse caso só precisei aplicar aqui, ó. Eu não precisei aplicar daqui pra cá porque eu já sabia que ia dar o mesmo resultado, né? Então, além de saber isso, para tu manjar de prisma, tu tem que ser fera em trigonometria. É isso. Saber a matemática dos triângulos e saber a lei de Descartes. É só. Aí tu vê, né? Aquele estudo que eu fiz com vocês na aula anterior, te dizendo que internacionalmente a gente chama esse ângulo aqui de I, e geralmente de I1, porque é a incidência da primeira face, refratou. Aquele ângulozinho ali a gente chama de R1. Aí aqui é um ângulo de incidência, mas por praticidade a gente chama de R2. Esse ângulo aqui a gente chama de I2. Então tu vê, né? Saber desenhar isso aí pode ser importante em algumas questões, mas não quer dizer que tu não vá conseguir resolver, porque se tu for fera em leis Descartes e em trigonometria, tu mata qualquer questão de prisma, sem saber nenhuma das equações que eu vou relembrar com vocês agora. Como é que se determina o desvio na primeira face, alguém lembra? Isso, I1 menos R1. Analogamente, como é que é o desvio na segunda face? I2. Como é que é o desvio total? É o desvio na primeira mais o desvio na segunda, não é lógico isso? Certo? Aí eu posso substituir, né, esses desvios por essas equações se eu quiser. E a outra coisa importante de ter, né, de conseguir perceber nos prismas é que o ângulo de abertura é sempre igual à soma dos ângulos que a luz faz com a normal na parte interna do prisma, R1. Mas não quer dizer que tu precise dessa equação. Não quer dizer que tu precise dessa, ou que tu tenha que lembrar disso, ou que tenhas que lembrar disso. Basta saber a lei de Descartes e ter boas noções de trigonometria, que aí na hora tu te vira com o que for aparecer. Certo? O que me desesperou nessa matéria foi exatamente isso. Quando foi, sei lá, assim, uma semana antes do vestibular, o cara chegou, meu Deus, prismas ópticos. Acabou. Sabe, uma aula eu tive de prismas ópticos antes do vestibular, uma semana antes do vestibular, imagina que bizarro. Eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, tomara que não caia. Era um monte de equação que eu nunca tinha visto, e outro, o cara não mostrou a lógica de cada equação, ele simplesmente botou as equações no quadro. Ó, essas são as equações do prisma. Porra, pelo amor de Deus. Aí tem um porquê parecer difícil. Mas se vocês forem ver, todas essas equações são lógicas, né? Certo? Todas essas equações são bem lógicas e daria para resolver as questões sem elas. Como aconteceu agora, né? A gente acabou não usando as equações, né? Daria para ter usado as equaçõezinhas. Certo? Eu achei o R1, como era caso de desvio mínimo, eu tinha o R2, eu ia escrever A igual a 30 mais 30, que é 60. Mas foi muito mais gostoso lembrar que a soma dos ângulos internos era 180. Show de bola. Próxima. Pode pedir, meu querido. Tem umas bonitinhas aí, não tem? Eu vou olhar pelo desenho e vai me dizer, ou eu vou... Pois é, o caso do desvio mínimo, a maneira segura de tu perceber que é o desvio mínimo é que o ângulo de entrada tem que ser igual ao ângulo de saída. Ou, este ângulo tem que ser igual a esse. Como eu não tinha aqueles ângulos ainda, eu percebi que era o desvio mínimo porque o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. E no caso, se ele desse de 60,
monte de universo, dá pra saber também. Só dá, se ele der esses 60 aqui, aí sim, se ele afirmar que os dois são iguais, também é caso de desvio mínimo. Tá, mas ele Afinal, dá esses 3 ângulos pra eu saber que é caso de desvio mínimo. mas ó, então vamos lá. Quais são as formas de detectar que é caso de desvio mínimo? Ou tu detecta que o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, caso 1, ponto. Ou tu detecta que o R1 é igual ao R2, consequentemente I1 é igual a I2, ponto. Só com o ângulo de cima eu não tenho como saber. Não, o 60. Certo? Isso, ele poderia dar esse ângulo aqui e esse aqui, ou afirmar, sabendo que os ângulos assinalados são iguais, já é desvio mínimo. Certo? Porque se esses são iguais, esse tem que ser igual a esse, né? E automaticamente esse tem que ser igual a esse. É isso aí. Vamos lá, galerinha. Próxima. 11, 18. 11, 16. Página 11, vamos na ordem então. 11, 16 para começar.